Olá, meus amigos do canal Espiritualidade, que a paz de Jesus esteja com todos. Quando refletimos sobre a vida, sobre os desafios que nós enfrentamos, como espíritas, nós naturalmente somos levados a pensar de que esses desafios do presente estão relacionados com as nossas experiências passadas. E esse pensamento é válido, é correto. Todos nós sabemos bem que hoje a nossa vida no presente é reflexo inevitável de tudo que nós já fizemos ao longo da nossa existência. E as experiências que nós enfrentamos aqui também nos preparam para o futuro que nos aguarda. Sabemos que somos espíritos perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. Portanto, as experiências do presente são também uma grande elaboração para um grande porvir. Nós devemos diariamente pensar não apenas no presente como uma oportunidade de reparações de erros, que certamente também o é, mas pensarmos que o presente é a grande oportunidade para o futuro. É a grande possibilidade que nós temos de criarmos para nós experiências mais positivas para as vidas futuras e mesmo para esta vida. Se somos tão conscientes então da lei de ação e reação, por que motivo então nós às vezes demoramos tanto a termos as atitudes mais positivas, mais favoráveis a essa realização futura? Bem, precisamos recorrer então ao nosso passado para poder entender o porquê. Tantas escolhas que nós já fizemos, tantos condicionamentos que nós já criamos, que realmente não é muito fácil nós mudarmos um padrão de vida, um padrão de conduta que não foi estabelecido apenas nesta vida. Quantas das nossas escolhas, dos nossos hábitos, são cultivados por nós por muito e muito tempo, em experiências passadas. E eu digo aqui não esses hábitos típicos, comuns aqui da nossa existência, mas hábitos mentais, práticas assim, mentais que nós carregamos muito fortemente em nós. Como, por exemplo, a prática que nós temos, muito comum, de sempre atribuir os nossos problemas, as nossas dificuldades ao outro. É muito comum as pessoas, diante de situações de conflito, elas atribuírem ao outro a responsabilidade, dizendo, se você não tivesse feito tal coisa, isso não estaria acontecendo agora. Nós somos naturalmente levados a pensar assim e acabamos esquecendo que sim, se a pessoa não tivesse feito daquela forma, mas nós também precisamos sempre pensar o quanto realmente nós também não contribuímos para as situações que nós estamos vivendo. Daí a importância de a gente pensar, será que hoje eu estou repetindo experiências, mantendo aquele padrão do homem velho que eu já fui em outras vidas? Ou hoje eu me esforço por pensar a vida de uma forma diferente, de refletir a vida de uma forma diferente? Certamente aí teremos então uma grande oportunidade de renovação de nossas vidas, quando nós passarmos a pensar se estamos sempre respondendo às situações da vida como sempre o fizemos nesta e em vidas passadas, ou se nós estamos adotando um novo procedimento, uma nova forma de agir. Talvez um caminho para a solução dessa situação de rompermos com esses condicionamentos, com essa forma antiga de ver as coisas, é pensarmos mais nas nossas decisões, naquilo que nós consideramos como certo. Será que realmente as escolhas que nós temos feito até agora, elas foram as melhores para as nossas vidas? Será que hoje a nossa condição aí que vivenciamos, as experiências que colhemos, não é apenas o reflexo contínuo sempre das mesmas escolhas? Alguém já disse algo parecido a isso, que não podemos esperar algo novo se estamos fazendo algo que sempre fizemos. Não podemos esperar novidades se estamos apenas repetindo experiências.
ou como disse Jesus, não vamos poder pôr um remendo novo em pano velho, não vamos pôr vinho novo em odres, naqueles recipientes de pele de animal que se guardava o vinho na época de Jesus, em odres velhos. Se nós quisermos realmente uma mudança em nossas vidas, nós precisamos adquirir novas ideias, novas convicções, que não quer dizer que vamos mudar toda a nossa forma de compreender, todas as interpretações que nós temos na vida, mas sobre certos fatos, certos acontecimentos, como, por exemplo, passando a assumir mais a responsabilidade pelas consequências do que nos ocorre, sem atribuirmos tanto aos outros. Muitos religiosos, sobretudo muitos cristãos, tendem a atribuir sempre aquela figura diabólica, né, do grande antagonista de Deus, de Satanás, do diabo, do nome que dão para ele, sempre atribuindo a eles ali a causa dos seus erros, como se fossem sempre ali, quando erram, guiados por eles. Os espíritas muitas vezes atribuem os seus desequilíbrios, os seus erros, aos espíritos obsessores, antigos adversários. Bom, é verdade sim que os espíritos perturbadores muitas vezes nos induzem ao erro. Eles nos sugerem situações que nós podemos repetir as nossas imperfeições. Mas eles apenas sugerem, eles apenas intuem ou indicam mentalmente certas reações, porque eles conhecem bem os nossos pensamentos, eles afinal de contas têm uma afinidade conosco. Mas a escolha, ela é sempre nossa. E nós escolhemos geralmente aquilo que nós acreditamos ser o certo. Nós escolhemos na vida geralmente aquilo que nós acreditamos ser aquilo que vai nos trazer um bem-estar, um prazer momentâneo, uma satisfação. Então nós precisamos talvez, para produzir mudanças em nossas vidas, e não atribuir nem aos encarnados, nem aos desencarnados os nossos erros, reconhecer que muitas das nossas escolhas, elas não foram determinadas por pressões do meio, não foram determinadas pelas condições que nós estamos vivendo, mas foram determinadas sim por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós desejamos, ou pelo nosso modo de ser. Uma forma então de produzir essas mudanças seríamos avaliar, ou melhor dizendo, seria avaliar se como o que nós desejamos, ou melhor dizendo, se aquilo que nós desejamos, se realmente é bom para nós do ponto de vista espiritual. Começando por pôr em dúvida essas convicções mais profundas que nós carregamos sobre certas situações da vida, certas situações que nós experimentamos diariamente. Todos nós trazemos, sim, muitas dessas concepções, desses valores, de uma forma muito arraigada, muito fortemente entrelaçada no nosso modo de ver a vida, de ver o mundo. Por isso que é necessário o contato com novas ideias. Por isso que é necessário estarmos sempre procurando conhecer uma visão diferente da vida, diferente daquela que nós estamos habituados a ter. Muitas vezes sobre as questões polêmicas da sociedade, nós ficamos muitas vezes procurando, até mesmo na própria doutrina, algo que sustente as nossas convicções. E não vamos à fonte desse conhecimento, por exemplo, para nos esclarecer. Nós queremos muitas vezes julgar o comportamento das outras pessoas, determinar regras, apontar quem está certo ou quem está errado, partindo dos princípios espíritas, dos ensinamentos dos espíritos, mas desde que atenda às nossas convicções, às nossas ideias. Nós fazemos dessa forma um caminho aí deturpador dessas ideias, quando na verdade deveríamos buscar entendê-las na sua essência, sem julgamentos, sem condenações prévias, sem estar ali classificando as pessoas como culpadas ou como necessariamente erradas no seu modo de ser. Refletir profundamente as situações da vida com conhecimento espírita é nós, por exemplo, substituirmos as nossas ideias, os nossos conceitos por algo muito mais amplo, por algo muito mais abrangente, que é uma visão espiritual da vida.
sabendo também que sempre vamos estar limitados no momento em que estamos vivendo pelas condições que nós já adquirimos até o momento. Nós somos limitados culturalmente, somos limitados socialmente para interpretar esse conhecimento. E por isso que o conhecimento espírita ele deve ser permanentemente revisto, permanentemente refletido, porque a cada etapa da nossa vida temos um conjunto de experiências, temos um conjunto de vivências que nos faz repensar aquelas lições. Por isso que a leitura das obras fundamentais do Espiritismo, as chamadas obras básicas, as obras de Allan Kardec, elas nunca serão ultrapassadas, essas leituras e esses estudos, porque com as nossas novas experiências nós somos capazes de apreciar, de avaliar esses ensinamentos de uma forma diferente. Outro dia lia um artigo, não cheguei a ler o artigo inteiro, apenas um comentário de um autor, de certa forma, um pouco polêmico, que faz muitas críticas ao meio espírita, questionando, né, as palestras sempre repetitivas, as preleções sempre retornando aos mesmos temas evangélicos que ele dizia serem muito repisados, comentados, sempre dentro das mesmas ideias, da mesma ordem. Obviamente que o novo, as novas reflexões são sempre necessárias, mas há lições que nunca vão mudar. Talvez nós consigamos encontrar novos exemplos, consigamos contextualizar melhor essas lições, mas há certas situações ali dessas lições luminosas que recebemos do Evangelho e da doutrina espírita que nunca serão modificadas, como por exemplo o princípio da caridade, do amor ao próximo. O que muda talvez é o nosso entendimento, mas a ideia de que o bem deve ser praticado em favor do próximo, isso nunca vai ser modificado, porque isso é a própria base da lei divina. E o que nós mais percebemos em nossas vidas hoje é justamente a necessidade de sermos mais caridosos, mais generosos com todos os seres que habitam o planeta conosco. Embora essa forma de se expressar dessa caridade em muitos momentos possa ser diferente, ela sempre vai representar doação, renúncia. Eu me recordo de algum tempo atrás ter lido também de outras pessoas, de outros meios, uma crítica muito severa ao ato de se doar o alimento a quem está necessitado, a de se ajudar aquele de uma forma assim, a suprimir ali imediatamente as suas dificuldades, como se isso fosse viciar as pessoas, fosse torná-las dependentes. Há pessoas mesmo que dizem que muito daquilo que chamamos de caridade, na verdade, é o assistencialismo, uma prática que prende as pessoas à sua própria miséria, à sua própria dificuldade, porque as tornam dependentes de outras pessoas. E nós vemos que há momentos que, por mais que você tente promover a integração, a renovação da vida de alguém, você não vai conseguir mudar aquilo, porque o que a pessoa precisa imediatamente é o alimento para que ela não pereça. E aí nós vimos agora recentemente os próprios meios que criticavam tanto o suposto assistencialismo que muitas casas espíritas fazem, de dar uma cesta básica, de doar um alimento pronto a alguém que está em extrema necessidade, sendo intensamente divulgado e dizendo, né, e exaltado como algo meritório da sociedade que se mobilizou por tantos necessitados que se tornaram tão mais numerosos nesses dias da pandemia. Então isso nos mostra que certos princípios, esse é apenas um exemplo, certos princípios, por mais que nós vamos revesti-los com novas palavras, nunca serão substituídos. Então nós precisamos sim voltar a essas fontes doutrinárias, a essa base da literatura espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as demais obras de Allan Kardec, e estar refletindo, meditando permanentemente. Mas o que fazer com esse conhecimento? O que fazer com essas ideias? É meditar sobre elas, é refletir sobre o quanto a nossa vida se ajusta a essas ideias que nós vamos analisando e reanalisando e reavaliando. É repensar em nossas
ações e escolhas diárias, o quanto nós estamos nessa direção de produzir mudanças em nós a partir das ideias. Há pessoas que dizem que as crenças de uma pessoa não são importantes, mas sim as suas atitudes. De fato, crer ou não em algo pode não mudar alguém, mas o conhecimento bem fundamentado sobre a realidade espiritual da vida deveria produzir sim mudanças no indivíduo. Então, as crenças fortemente estabelecidas no indivíduo fazem sim diferença em sua vida. O quanto nós nos dedicamos em compreender, em entender as leis divinas, de fato sim produzem uma mudança em nosso modo de viver, de sentir a vida. Obviamente que não é o crer por crer, não é o admitir por admitir determinada ideia, mas sim sermos um pouco diferentes a partir daquilo que nós vamos concebendo, que nós vamos elaborando e que vamos dando sentido ao mundo e à vida a partir desse conhecimento espiritual. Vamos neste instante ao nosso momento de oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos abençoe e proteja, Senhor, e nos inspire a forma mais eficaz de nos transformarmos, Senhor, de aproveitarmos bem essa experiência terrena tão bendita que temos tido, Senhor. Que o nosso conhecimento espiritual possa nos guiar, Pai, nesta jornada de renovação e transformação que a vida representa. Permita, Senhor, que possamos nos conhecer e entendermos melhor quem somos. E dessa forma possamos, Pai, ajustarmos as nossas vidas às vossas leis, procurando viver em harmonia e em paz com tudo que convivemos, Senhor, com todas as pessoas que nos relacionamos e que possamos, neste processo, produzir em nós uma transformação que nos leve a nos tornarmos mais amorosos, mais generosos, mais caridosos em nossas relações. Permita, Senhor, que possamos ser inspirados pelos espíritos benevolentes e sábios, nossos amigos espirituais que tanto nos auxiliam em nossa jornada. Que ouvindo seus conselhos, possamos refletir mais sobre quem somos e as escolhas que temos feito. E assim, Senhor, possamos, de forma sábia, de forma prudente, alcançarmos o equilíbrio e a paz em nossas relações. Que o Senhor possa nos abençoar sempre, Senhor, envolvendo a todos que passam por momentos decisivos em sua vida, que requerem escolhas que interferirão de forma intensa em suas vidas. Que todos possam ser abençoados, Senhor, em suas reflexões e que façam de forma sábia, de forma prudente e que alcancem êxito em suas realizações. A nossa gratidão, Senhor, por tudo, por tantas oportunidades benditas de crescimento, de oportunidade de trabalho e de transformação em nossas vidas. Por tudo te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estas foram então as nossas reflexões para mais um episódio do nosso programa O Ponto de Vista. Até um próximo episódio.